Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Amém. Quem tem sonhos aqui ainda que não se cumpriram? Amém? Quem tem projetos, quem tem sonhos ainda que não se cumpriram? Todos nós, né? Todos nós ainda buscamos algo em Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E quando Deus diz não? E quando Deus vira e fala assim, olha, o sonho que você às vezes tanto busca não é aquilo que eu tenho para você? Como que nós reagimos? Né? A gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. E muitas das vezes, mesmo o desejo do nosso coração sendo bom, mesmo a intenção sendo boa, às vezes Deus nos diz não, amém? Só que a gente precisa aceitar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite nós vamos aprender muito quando Deus diz não aos nossos sonhos, amém? Abra comigo a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. 2 Samuel 7, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, vejam, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente ou em seu coração, como pode dizer outras versões, pois o Senhor está com o rei. Amém? Se nós formos voltar um pouquinho antes na história, a partir de Samuel 5 ou 6, a gente vai ver que a primeira coisa que Davi faz quando ele é nomeado rei é trazer a arca da presença, trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele manda buscar a arca, todo mundo já conhece a passagem que Uzá vai e toca na arca, amém? De maneira indevida, não era como o Senhor tinha orientado, ele é fulminado, ele é morto. E ali Davi pega, manda a arca para a casa de Obed-edom, ela fica lá um tempo. Lá ela abençoa aquela casa durante o tempo que ela está lá. Mas chega um tempo que o Davi pega e precisa trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Nós precisamos, como filhos de Deus, ter temor e não deixar nunca a presença longe dos nossos corações. A presença do Senhor, o temor ao Senhor, ele precisa estar constante nas nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer, como a gente leu lá no início, que Deus havia dado descanso para Davi, amém? Davi tinha lutado muitas guerras, Davi tinha vencido muitos inimigos, tinha derrotado e havia um tempo de descanso. Só que nós lemos que quando Davi está nesse tempo de descanso, a arca já estava de volta, ele olha para a arca e ele tenta no seu coração, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fala, chama o profeta Natã, e ele fala, Natã, eu moro aqui num palácio e a arca do Senhor mora em tendas. Antigamente, desde a época de Moisés, a arca do Senhor, a arca da aliança, ela ficava na tenda ou no tabernáculo, e não eram todas as pessoas que tinham acesso à presença do Senhor, amém? A gente sabe que ela ficava dentro do Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso à arca. E Davi, quando ele traz a arca para Jerusalém, quando ele chama o profeta Natã, naquela época Deus usava os profetas para falar com os reis, era uma forma do Senhor falar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chama Natã e fala o que com Natã? Natã, eu quero construir um templo para o Senhor, uma morada para o Senhor. Não é justo eu morar dentro de um palácio e o Senhor dentro de uma tenda. Geralmente, quando nós temos um tempo de descanso, a única coisa que a gente não faz é olhar para o outro. Geralmente a gente só olha para nós mesmos, amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ali naquele tempo, ele pega e anseia em construir algo para Deus. E como nós lemos, Natã fala o que? Davi, faz conforme o teu coração, porque o Senhor é contigo. Faz conforme está onde? No seu coração, amém? Só que a gente sabe que o coração de Davi, a mente de Davi, qual que era o propósito? Era honrar a Deus, amém? Havia alguma coisa de errado nisso? Não, não havia.
A intenção de Davi era boa, construir um templo para a arca do Senhor, para a presença do Senhor habitar, não mais em tendas de qualquer jeito, mas dentro de uma estrutura física, amém? A intenção de Davi, o plano de Davi era um plano que agradava, amém? Era um plano que aos nossos olhos não tinha nada demais. E o profeta, quando fala com ele, fala assim: olha, faz tudo conforme está no seu coração. A palavra do Senhor não vai nos dizer que o nosso coração é o quê? Enganoso. O nosso coração é enganoso. Muitas das vezes a gente, tem sonhos, faz planos, mas eles não são a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente sequer ora a Deus. Na passagem que nós lemos, Natan, ele não vai consultar a Deus para saber qual era a intenção. Ele já fala diretamente com Davi. Davi, olha, faz conforme está no seu coração, porque o Senhor, ele é com você. Amém? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Só que o desejo de Davi, ele não era egoísta, Davi, ele não queria fama, Davi, ele não queria riqueza, ele não queria fazer monumento, nada disso. Ele só queria honrar a Deus. Só que esse não era o sonho de Deus para Davi. Esse não era o plano de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que naquela mesma noite, o Senhor visita Natan. E o Senhor vira para Natan e fala assim: Natan, vai lá no meu servo Davi. E fala, tudo que eu vou compartilhar com vocês agora. Existem desejos, existem sonhos que é o Senhor que coloca no nosso coração, amém? Já viu quando você está vivendo alguma situação e de repente o Senhor gera em você algum sonho, algum propósito? O Senhor também faz isso para cumprir o propósito dele, amém? Então às vezes nós temos sonhos que são gerados em nós, desejos que são colocados no nosso coração, que é o próprio Senhor que gera para poder cumprir o propósito dele. Nem todos os sonhos e nem todos os projetos são carnais, irmãos. Tem projetos e sonhos que são espirituais, são propósitos do Senhor para a nossa vida. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa discernir qual que é a origem, qual que é a motivação dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Qual que é a nossa intenção de fazer aquilo, qual que é o nosso sonho, qual o propósito dele. A gente precisa discernir isso no nosso espírito. E só que Natan, ele concorda com Davi, e quando ele fala isso, a resposta parece meio óbvia, porque Davi era rei, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem escolhido por Deus. Então Natan fala: é claro que Deus vai fazer, você está querendo honrar Deus, alegrar, Mas naquela noite Deus disse, lê comigo no versículo 4. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natan: vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que te tirei os israelitas do Egito até hoje, eu nunca morei numa casa. Eu sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Eu nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio ou uma casa de cedro? Natan vira e tem uma incumbência de dar a resposta a Davi. E o Senhor fala assim: por acaso algum dia eu já pedi templo? Por acaso algum dia eu já pedi uma morada? Ou já pedi um lugar para habitar? Não, eu sempre fui com o meu povo. Aonde o meu povo ia, eu estava com ele. Aonde eles iam, a minha presença habitava no meio deles. Eu nunca pedi isso, eu nunca pedi templo, eu nunca pedi casa de cedro. De cedro. Hoje em dia nós estamos muito preocupados com estrutura. Só que o Senhor diz que nós somos a habitação do Espírito dele, amém? É onde o Senhor quer morar, onde Ele quer fazer morada. A palavra diz que através do Espírito Santo de Deus, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele escolheu morar dentro de nós. Então não tem a ver com estrutura física, mas tem a ver com a minha estrutura como templo de Deus. Amém? O Senhor não está preocupado com estrutura física, com parede, isso aqui tudo vai ficar. Mas Ele está preocupado com como que está a nossa morada, a nossa habitação do Espírito, igreja. Como que nós estamos trazendo a presença de Deus, como nós estamos guardando ela. Amém? O plano era bom, a motivação era boa, mas não era o plano de Deus para Davi. Nem toda porta fechada quer dizer que nós estamos errados. Amém? Tem portas que Deus vai fechar na sua vida, que não quer dizer que você esteja errado.
Davi, a intenção era boa, a motivação era boa, mas não eram os planos de Deus. E às vezes, quando nós temos sonhos ou quando nós temos planos que estão desalinhados com o propósito do Senhor, o Senhor vai fechar portas. E às vezes a gente fica querendo o quê? Insistir na porta que o Senhor fechou. Às vezes o Senhor vai tirar pessoas. Às vezes o Senhor vai fechar portas, de modo que você não tenha outra opção a não ser cumprir o propósito e a vontade do Senhor. Amém? Só que então nem toda porta fechada quer dizer que estamos errados. Às vezes você está certo em suas intenções, mas não é a vontade de Deus. Nem todo não de Deus é uma repreensão. Às vezes, quando a gente leva o não de Deus, não quer dizer que Ele está nos corrigindo, mas quer dizer que Ele está nos alinhando ao propósito dEle. Amém? Às vezes, Deus aprova o nosso coração, mas muda a nossa missão. Deus conhecia Davi, Deus conhecia a intenção do coração dele, Deus sabia a motivação do coração dele, mas o que Ele tinha para Davi era muito além do que um templo físico. O que Ele tinha para Davi ia muito além do que simplesmente construir um templo. E Ele diz assim no versículo 8: agora vai e diga meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas, e eu o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora eu tornarei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Eu providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que eu nomeei juízes para governar o meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Olha o que o Senhor fala com Davi. Fala: Davi, olha só, eu te escolhi, eu te separei lá nos pastos. Não foi para você ser construtor, não. Foi para você ser meu líder, amém? Foi para você ser o meu líder. Foi para você poder conduzir o meu povo, governar o meu povo. Eu fui com você, eu destruí todos os seus inimigos. Eu estive com você em todo o tempo, Davi. Eu ouço o Senhor falando isso com você, igreja. Eu te guardei em todo o tempo por onde você andou. Por onde você estava, minha mão estava sobre a sua vida, te livrando, te guardando, te protegendo de todo mal. E Ele fala assim: Davi, agora eu vou fazer o seu nome grande. Eu vou fazer o seu nome grande. Eu vou escolher um lugar seguro para o meu povo. Um lugar onde ele não vai ter mais que guerrear. Um lugar onde ele vai estar guardado. E Davi, não é você que vai fazer uma casa para mim, não. É eu que vou fazer uma casa para você. Eu vou te dar uma dinastia. A palavra dinastia, o Senhor está falando: eu vou te dar um legado, eu vou te dar uma descendência. Eu vou te colocar num lugar que todas as próximas gerações vão lembrar da aliança que eu fiz com você. Amém? Essa palavra que o Senhor libera para Davi, ela é conhecida como aliança davídica. E ela vai nos remeter diretamente à figura de Jesus Cristo. Deus, Ele vê além do que nós vemos. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus vira e fala assim: eu que vou construir uma casa para você, amém? Os nossos planos são muito limitados, mas o Senhor vê além. A gente consegue ver somente a estrutura nesse plano físico, mas a visão do Senhor, ela é espiritual, amém? Então, enquanto você pensa às vezes em construir algo, fazer algo aqui, o Senhor tem planos muito maiores para nós. Então nós precisamos ter o discernimento que as portas fechadas de Deus são cuidados de Deus na nossa vida. Amém? As portas que Deus fecha para nos alinhar ao propósito dEle, é cuidado dEle com as nossas vidas. Davi estava olhando por uma geração, mas Deus estava olhando para uma eternidade. Amém? Muitas vezes estamos pedindo algo pequeno diante daquilo que Deus tem para nós. A igreja sabe que nos últimos tempos a minha oração tem sido: Senhor, eu preciso ouvir e discernir a sua voz com clareza. A gente precisa pedir isso ao Senhor e ao Espírito Santo, amém? Para nós não sermos confundidos. Quando você tem certeza da direção de Deus, quando você tem clareza da voz dEle, daquilo que Ele está te falando, daquilo que
que Ele está te orientando, você não tem dúvida daquilo que Ele vai fazer. Amém? Toda palavra que o Senhor já te liberou um dia, nós sabemos que Ele é fiel para cumprir, que passa céus, que passam terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece, ela não volta vazia. Então, se você tem uma palavra que um dia você recebeu de um sonho, de um projeto de Deus, troca nessa noite, igreja, amém? Troca nessa noite, troca os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos e fala: Senhor, eu quero viver somente os planos do Senhor para a minha vida, somente os propósitos do Senhor. Me ensina, abre a minha visão para que eu possa ter clareza, para que eu possa ter discernimento daquilo que o Senhor quer fazer, porque enquanto eu tenho a minha visão limitada, olhando para o hoje, Deus olha além, amém? Deus olha lá na frente. E depois Deus continua falando. Versículo 12: pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, eu escolherei um de seus filhos da sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome e eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. A sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim. Para sempre o seu trono será estabelecido para sempre. Nautão voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Nessa passagem de Samuel a gente não vê específico por que o Senhor falou que ele não construiria o templo para ele. Mas lá em 1 Crônicas vai dizer: tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Então o Senhor vira e fala assim: olha, para você construir o meu templo eu preciso de pureza, eu preciso de mãos limpas, eu preciso de mãos puras. E é o que o Senhor está procurando nesse tempo, igreja. Não uma igreja com mãos sujas, mas uma igreja limpa, purificada e santa. Amém? E quando o Senhor vira e fala isso, a promessa aqui, na verdade, o Senhor está apontando não para Davi, mas para Salomão, se a gente for pensar. Amém? Porque o Senhor vira e fala assim: olha, quem vai construir o meu templo não é você, mas é Salomão, o seu filho, o seu descendente, né? Eu serei com ele. Olha que interessante. O Senhor vira e fala assim: olha, eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. A gente que é mãe, a gente que é pai, tem cuidado maior de Deus. Se Deus virar e falar assim: olha, quando você for, você pode ficar tranquilo, porque dos seus filhos eu vou cuidar, eu vou ser como pai, eles vão ser como meu filho. Não tem alegria maior, amém? E o Senhor vira e fala assim com Davi: olha, ele vai construir, né, a sua descendência, o seu templo, e o seu reino durará para sempre. Naquela época a gente sabe que o reinado, ele tinha um tempo estabelecido, amém? Não tinha esse de um rei governar para sempre. Essa aliança davídica, quando o Senhor está falando, ele está falando do próprio Jesus Cristo, amém? Está falando da aliança que Deus fez com Davi, que olha, sobre o trono, né, a sua descendência, ela governará para sempre. É uma promessa que o Senhor fez para ele. Olha, a obra de Deus, ela não para em mim, amém? Ela começa em mim. A obra de Deus, ela não para em você. Ela vai continuar na sua geração, ela vai continuar nos seus filhos, ela vai continuar na descendência, ela não para em nós. O Senhor, ele não tem um propósito limitado. Então a gente precisa orar e falar: Senhor, que cumpra os teus propósitos e não o meu, porque enquanto eu olho simplesmente para as coisas do hoje, o Senhor já está olhando os meus filhos, a minha descendência, tudo aquilo que Ele quer fazer através dele. Os nossos filhos, o meu esposo fala isso, eles vão andar por caminhos que nós não andamos, amém? Eles vão andar por caminho que nós não andamos, porque nós estamos preparando o caminho para eles. E eles vão fazer obras maiores do que nós. Eu profetizo isso, eu creio nisso, né? E o Senhor vira e fala assim no 16: a sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus, junto com a negativa, junto com falar com ele não construir, ele faz uma promessa para Davi. E essa promessa é uma descendência, é um reino estabelecido. Essa promessa, ela se cumpre, Lucas 1:32, quando o anjo visita Maria, ele fala assim: o Senhor Deus
lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A gente sabe que Jesus é conhecido como Jesus, filho de Davi. Então, aquilo que o Senhor prometeu lá atrás para Davi, Davi nem chegou a ver, mas a palavra se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. Amém? Através da vida dele, ele também é chamado como filho de Davi. Aquele que hoje está sentado no trono, que reina para sempre e não é mais destituído. Amém? O nosso trono, ele está ocupado, e ele está ocupado hoje por quem? Por Jesus Cristo. Às vezes a gente chora por aquilo que Deus não permitiu, sem saber aquilo que Deus está preparando. Às vezes a gente chora ou questiona por causa daquilo que às vezes Deus fechou, e na verdade a gente não sabe, não vê aquilo que Deus tem preparado para nós como igreja. Amém? Quantas das vezes Deus diz não e nós não entendemos. E a nossa mensagem, né, o centro dela hoje vai ser a resposta de Davi em cima do não de Deus. Nós vamos aprender como Davi respondeu a Deus quando Deus falou com ele que não, né? A sua reação revelou que realmente quem governava o seu coração. Quando Davi, se você for ler depois, a gente vai, né, adentrar um pouco. Quando ele acaba de receber esse não do Natan, ele vai entrar dentro da presença de Deus e vai orar a ele. Ele podia ter reclamado. Imagine Davi falando: Senhor, depois de tudo que eu fiz, eu lutei contra inimigos, eu arrisquei minha própria vida, eu trouxe a arca para Jerusalém, eu não estou querendo fazer nada para mim. Ele podia ter reclamado com Deus, ele podia ter falado: eu estou querendo honrar o Senhor, por que o Senhor não permite? Igreja, quantas das vezes nós estamos reclamando com Deus e questionamos com Deus a vontade dEle, e não oramos para Ele: Senhor, cumpra em mim a Tua vontade. Mas quando Ele cumpre, quando Ele faz aquilo que Ele quer, a gente questiona, a gente reclama. A gente fala que: Senhor, por que o Senhor fechou? Por que o Senhor está impedindo isso? E o Senhor está nos ensinando essa noite: filho, eu estou te ensinando a te levar num lugar de descansar na minha vontade, que é boa, perfeita, agradável para a sua vida. Amém? Davi entendeu que tudo que ele possuía era fruto da graça de Deus. Não era porque ele era bom, mas era porque o Senhor era com ele. Tudo que nós temos é pó, não vai virar nada. Porque a gente não pode ficar sem a presença de Deus, amém? Ter um coração rendido a Ele. Deus não está preocupado com o que você faz para Ele. Deus está preocupado com quem você é nele. Eu posso um dia nunca mais subir aqui para ministrar a palavra, mas eu não posso nunca perder a presença do Senhor na minha vida, porque não tem a ver com aquilo que eu faço para Ele. Ele não está preocupado com isso, porque as nossas obras para Ele não passam de trapo de imundícia. As nossas obras para Ele não valem de nada. Mas quando eu tenho um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi tinha, um coração rendido, um coração que se submetia à vontade do Pai, é o que o Senhor está buscando para nós essa noite, amém? Davi poderia ter insistido, ele poderia ter tentado convencer Deus. Talvez Deus mude de ideia, talvez Ele mude. Já viu quando às vezes a gente ouve um não de Deus? Às vezes a nossa alma, né, o nosso coração que é enganoso, tem a tendência de falar assim: eu acho que eu não ouvi não. Amém? Eu estou achando que eu vou buscar mais a Deus. Será que é isso mesmo que Deus quer? Às vezes a gente questiona. Eu estou achando que isso foi da minha alma, não foi do Espírito. Porque na verdade, o não, aquilo que a gente ouviu, confronta a nossa vontade. Confronta aquilo que nós queremos que aconteça. E às vezes é mais fácil eu virar e falar assim: não, eu vou buscar mais a Deus, que eu estou achando que eu não ouvi direito, isso é coisa da minha mente, do que na verdade aceitar aquilo que Deus quer. Existe uma diferença entre lutar por uma promessa e insistir em algo que Deus já disse não. Se você tem uma promessa que foi Deus que falou, é para você orar, é para você insistir. A gente sabe daquela parábola, né, que o Senhor fala, né, do juiz iníquo, daquela senhora que bate lá na porta insistentemente. Então é para a gente orar e buscar. Mas se o Senhor já disse não, irmãos, não insiste. Se o Senhor já fechou uma porta, não tenta voltar onde Deus fechou. Se o Senhor te separou de lugares, te separou de mesa, não tenta voltar para onde Ele já te tirou. Não tenta insistir onde Deus já te disse não. Amém? Quando Deus revela a sua vontade, Ele não tentou, Davi não tentou forçar uma porta, não tentou ficar insistindo com Deus, né?
Ele podia ter se comparado com Salomão. Imagine Davi falando, mas por que o meu filho e não eu? Né? Eu que lutei as guerras, eu que preparei o governo. Quantas vezes a comparação rouba a nossa alegria, rouba o nosso lugar com Deus. A gente olha o fruto do outro, a gente olha aquilo que o outro está gerando e quer gerar igual ou quer gerar também. Quantas vezes os propósitos do Senhor para a nossa vida são outros, são maiores ou são até melhores, mas a nossa visão nos leva a comparar, nos leva a olhar para o lado e achar que nós precisamos ser igual ao outro. Nós não somos, igreja, nós somos diferentes. Davi, quando o Senhor fala com ele de Salomão, ele não se comparou. Ele entendeu que o importante não era quem ia construir, se era ele ou se era o filho, mas o importante era que a arca do Senhor estivesse num templo, amém? Que fosse construída uma habitação para o Senhor. Não era quem tinha construído, mas sei que fosse construído. Inclusive o Senhor dá ordem para Davi, né, mais para frente, e Davi prepara tudo para o seu filho Salomão. Prepara madeira, prepara ouro, prepara riquezas. Ele não estava preocupado com glória, ele estava preocupado em cumprir a vontade do Senhor, amém? Não era falar que Davi que construiu o templo, ele não estava preocupado com isso. Davi poderia ter questionado a justiça de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Senhor, por que o Senhor me deu esse desejo, então, se o Senhor não iria fazer? Por que o Senhor colocou esse sonho no meu coração, se não era propósito do Senhor? Por que o Senhor deixou eu sonhar? Por que o Senhor deixou, né, eu alimentar esse desejo de dentro de mim, se isso não era propósito? Por que o Senhor não me falou antes? E Davi vai nos ensinar que ele escolheu confiar, mesmo sem compreender tudo aquilo que Deus estava fazendo. A fé madura não exige explicações para obedecer, amém? A fé madura, a pessoa madura em Deus, ela não vai precisar ficar buscando explicação para entender a vontade de Deus. Ela vai obedecer, amém? Ela vai entender porque ela já sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Davi poderia ter ficado ressentido. Ele poderia ter continuado o serviço externamente, mas com o coração ferido. Quantas das vezes a gente não faz isso ou já fez? O Senhor não fez minha vontade? Tá bom, eu vou fazer. Mas aqui por dentro, a gente não queria fazer. Porque o Senhor não fez a nossa vontade, amém? Aqui dentro, às vezes por fora, eu vou servir, eu vou fazer, né? Mas como sou eu que vou fazer mais, então eu não vou participar. Porque a verdade é que a gente quer o quê? Estar no centro. E o Senhor está falando, o que precisa estar no centro sou eu, é Jesus Cristo. Amém? Não é eu estar no centro, é o Senhor estar no centro. Amém? E Davi reuniu prata, madeira, né? Organizou tudo. E olha a resposta de Davi para o Senhor. Está lá no 7, a partir do 18. Então o rei entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxestes até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não se bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, soberano Senhor. Que mais posso dizer? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua promessa e de acordo com a tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e a tornastes conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Amém? Davi, quando ele recebe um não, ele não murmura, ele não insiste, ele não questiona. Ele vai para a presença do Senhor para adorar. E olha o que ele fala. Ele vira e fala assim, ó: quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para o Senhor fazer tudo o que o Senhor já fez por mim? Davi está falando assim, olha, eu não estou preocupado em construir com o templo, não. Porque antes de tudo, o Senhor já fez por mim primeiro. Davi entra com o coração grato na presença do Senhor. Ele fala, quem sou eu, quem é a minha casa, para que tenha me estrago até aqui? Quem sou eu, Senhor, junto a ti? Quem sou eu? Será que você pode, Senhor, quem sou eu por eu estar aqui hoje, por eu estar vivo, por eu estar com a minha família, por eu estar com saúde? Quem sou eu, Senhor, para o Senhor exercer essa misericórdia, essa graça sobre a minha vida? Davi, ele não reclamou, ele não questionou, ele entrou na presença para adorar com o coração grato, e ele fala, quem sou eu para o Senhor me revelar
falar aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E ainda fazer comigo uma aliança eterna. O Senhor é assim com todos? Davi ainda pergunta, o Senhor é assim com todos? Não, igreja. O Senhor é assim com aquele que é seu povo. Amém? Aquele que é povo de Deus, aquele que é escolhido, aquele que é separado, é um povo guardado para o Senhor. O Senhor, uma vez o meu esposo falou, o Senhor Jesus, Ele não é banana de feira para a gente ficar rifando. O Senhor Jesus é para quem quer. É para quem quer buscar, é para quem quer estar na presença, é para quem quer transformação, para quem quer conversão de caráter. Amém? Não é para a gente ficar brincando. E Davi, quando ele entra, ele vira e fala assim, você trata todos dessa forma? Ele tinha acabado de ouvir o não de Deus, mas aquele não roubou a adoração de Davi. Quantas das vezes, quando Deus fala não com a gente entristece, a gente fica para baixo. Ah, nem orei hoje porque eu estou chateado. E o Senhor está falando, filho, eu estou te chamando. Eu estou querendo que você olhe para o alto, para as coisas que eu quero fazer. O não de hoje é protetivo para as nossas vidas, amém? Às vezes o não, quando Deus fala, é protetivo. Davi entendeu algo que nós demoramos a aprender. É melhor fazer parte do plano de Deus do que realizar os próprios planos e se frustrar. Davi, como rei, poderia ter virado e falado assim, ah, Senhor, eu vou construir, né, um templo, ele já tinha recursos, Deus já tinha provido tudo, mas Davi não fez isso. Davi vai nos ensinar que a gente pode ter desejos sinceros por Deus, mas nem todo desejo sincero vai ser aprovado por Ele. Nem sempre todo desejo do nosso coração é uma aprovação de Deus. O não de Deus não significa rejeição, significa que Deus vê mais longe, amém? Às vezes a porta fechada hoje é Deus vindo lá na frente e falando, filho, eu tenho outros planos e outros propósitos para você. Quando Deus fecha a porta de um sonho, Ele não está diminuindo a nossa história, mas Ele está nos conduzindo para uma promessa maior daquilo que nós imaginamos, amém? Quantas das vezes eu questionei Deus? E essa semana, quando o Senhor me trouxe essa palavra, à noite eu acordei de manhã falando com meu esposo. Quantas das vezes eu questionei Deus quando o Senhor me tirou de lugares? Quantas das vezes eu questionei Deus quando o Senhor me afastou de pessoas? Quantas das vezes eu questionei Deus quando eu falei, Senhor, mas por que isso? Senhor, a intenção do meu coração é boa, mas por que o Senhor não quer? E quando o Senhor me trouxe essa semana essa oração de Davi, eu entendi que não adianta a gente murmurar, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente insistir com Deus. A gente só precisa cumprir a vontade dEle, os sonhos dEle para a nossa vida. Amém? A gente sabe que, como eu falei, né, o Senhor Ele não está preocupado com estrutura física. O Senhor Ele quer habitar dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto nessa noite, como que está o seu templo? Como que está a sua habitação do Espírito? Será que se o Senhor fosse morar hoje, Ele escolheria estar dentro de você? Será que se o Senhor viesse e falasse assim, eu estou procurando um lugar para eu fazer morada? Será que você pode falar, Senhor, entra, a casa está limpa, a casa está adornada, pode vir? Será que você pode falar isso nessa noite? Você fala, Senhor, eu ainda tenho muita coisa que eu preciso mudar dentro de mim. Então vem, Senhor, me limpa, me purifica, coloca as coisas no lugar, alinha os meus sonhos com o seu, alinha os meus propósitos com o seu. Amém? Eu continuo servindo quando eu não sou escolhido? Ou eu continuo amando a Deus e buscando a Deus mesmo quando Ele diz não? Ou eu amo mais os meus projetos e os meus sonhos do que eu amo a Deus? Hoje a gente se aproxima da mesa do Senhor não com exigência nem com reclamação, mas com gratidão ao Senhor. E Davi, ele vira e fala, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor cuidou de mim em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. E ele entra com um lugar de gratidão a Deus. Senhor, obrigada porque a minha descendência vai governar. Não é eu, não. Obrigada porque os meus filhos, eles se assentarão no reino. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para trocar os seus sonhos, igreja. Para trocar aquilo que você tem às vezes sonhado, buscado, insistido. E Ele quer dizer assim, será que você pode nessa noite sonhar e desejar aquilo que eu tenho para você? Não aquilo às vezes que você quer.
Davi pagou um preço de renúncia. A gente sabe toda a história de Davi. Mas ele, em momento algum, ele murmurou, insistiu ou reclamou com Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Provérbios que a nossa língua dela provê bênção ou provê maldição. Toda vez que você murmura, toda vez que você questiona, sabe o que Deus faz? Deus faz igual fez com aquele povo no deserto. Ele coloca você para rodar. Ele fala assim, meu filho não está pronto ainda para tomar posse da promessa, não. Então eu vou fazer ele rodar mais um pouquinho. Aí aquele povo murmurava no deserto, passava por aquele momento difícil, tinha maná caindo do céu, mas questionava. Aquele povo no deserto, ele olhava para trás com saudade da cebola, do pepino lá do Egito. Aí Deus fala assim, eles não estão prontos ainda não. Deixa eu fazer eles rodar mais um pouquinho. Aquele povo rodou 40 anos, o que era para eles terem feito em 11 dias. Às vezes você está rodando no deserto, porque você está ouvindo a sua voz, aquilo que você quer, em vez de ouvir aquilo que o Senhor tem falado com você. E às vezes o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar, filho, será que você pode me entregar os seus sonhos? Me entregar os seus projetos? Para eu fazer habitação dentro de você. Coloque-se sobre os seus pés em nome de Jesus. Hoje é um culto de ceia. É um culto de que nós refletimos junto ao Senhor, onde está o nosso coração, aonde está, como nós estamos junto com Ele. O Senhor, Ele quer fazer uma aliança com você nessa noite, igreja, amém? Ele quer renovar uma aliança, assim como Ele fez com Davi lá atrás. Ele quer fazer uma aliança com você nessa noite. A palavra do Senhor diz que ainda que nós permanecemos infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel na sua aliança, amém? Ainda que às vezes nós erramos, ainda às vezes que nós falhamos, o Senhor, Ele permanece fiel na aliança que Ele tem conosco. E nós vamos orar, nós vamos adorar ao Senhor. E eu queria que num momento de reflexão, você pudesse trazer ao seu coração o que você faz quando o Senhor diz não. O que você faz quando o Senhor vira e fala assim, não é para esse tempo, não é para você, não é para agora. Qual que tem sido a sua postura quando o Senhor te diz não? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Meu amor perfeito sempre repousando em mim. E se eu passar pelo vale, achar